Olá, Graça e Paz é o nosso canal Verdades da Bíblia. Como você já está acostumado, né, que já viram o primeiro vídeo, a gente fala de algumas coisas da Bíblia que está acontecendo. Não é uma pregação, é uma prévia para a gente que é povo de Deus ir buscar a verdade, né, para saber se aquilo é daquele jeito, se não é, né, porque na verdade mesmo ninguém pode falar 100% o que a Bíblia é, não é verdade? Um versículo para mim fala uma coisa, para você fala outra. Hoje nós vamos falar sobre louvor um pouco, né? Um pouco de louvor, como que tá os louvores hoje na igreja, né? Os louvores hoje na igreja tá complicado, né? Mas antes disso, eu queria entrar numa préviazinha rápida com vocês, né? Como está a situação do evangélico hoje sobre a pandemia do coronavírus. Quer dizer, está muito difícil, não é verdade? Porque você ouve mídia falando uma coisa, você ouve governador falando outra coisa, presidente falando outra coisa. Então, quer dizer, o povo de Deus, como é que fica nesse meio todo aí, né? Eu também acredito fielmente que no meio desse povo todo aí tem muita gente sendo curado e eles não mostram. Eles mostram só os que morreram, né? Então, quer dizer, e tem gente sendo curada, eu sei que tem, né? É um negócio meio ruim, sabe? Porque a política ficou muito suja, né? Muito nojenta, né? E pensar que lá dentro tem povo de Deus, tem homem de Deus, mulher de Deus lá dentro, não faz nada para melhorar isso, né? Estão lá de braço cruzado, vendo as coisas acontecerem e não fazem nada, né? Mas eu não quero acusar ninguém, o canal não é para acusar ninguém, né? O canal é para ajudar a gente resolver as coisas aos olhos da palavra, porque o canal é Verdades da Bíblia, né? Então, eu quero ler uma ilustraçãozinha para vocês aqui. Já observou a reação de uma criança quando o pai dela dá uma ordem para fazer algo que ela não gosta? Já viu o rostinho dela como fica? Ela sabe que tem que respeitar o pai, mas sabe que aquilo não é do gosto dela. Tá me entendendo? Aquilo não é o que ela queria fazer. Mas como o pai deu uma ordem, né? Como o pai é autoridade na vida dela e deu uma ordem, então se a criança for obediente, criança que eu estou falando nós, na presença de Deus, tá? Isso reflete como nós na presença de Deus. Então se a criança for obediente, por mais que a ordem seja aos olhos da criança errada, ela vai cumprir, porque ela é obediente, entendeu? Mais ou menos o que a gente vive o dia de hoje. Mídia fala uma coisa, governador fala outra, presidente fala outra, né? Então, vamos ver aos olhos da Bíblia, né? Vamos ver aos olhos de Deus. Como é que fica isso daí, não é verdade? Então, vamos ver na Bíblia, tá bom? Vamos ver primeiro João, João 19, versículo 10. 19, versículo 10. Estou com a Bíblia aqui, ó, tá? Então Pilatos advertiu: não me respondeste, não sabes que tenho autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? Pilatos falando para Jesus, né? Agora o 11, respondeu Jesus: nenhuma autoridade sobre mim tu teria, se de cima não fosse dada por meu Pai. Então, quer dizer, Pilatos, ele tinha uma falsa autoridade. Isso eu vejo como que quem manda na gente é Deus, nós, povo de Deus, tá? Que esse vídeo é para o povo de Deus. Então, se você também é observador da lei, observador da palavra, como católico, né, é hora da gente se juntar nesse problema, né? Então você vê que Pilatos pensou que tinha autoridade. Ele tem sobre o mundo, ele tem sobre o reinado dele ali, mas não sobre o povo de Deus. Jesus deixou isso bem claro. Nenhuma autoridade você teria se meu pai não tivesse lhe dado, não é verdade? Aí a gente vai mais um pouquinho para frente. Né? Para a gente poder entender melhor em Romanos 13, tá? Romanos 13. Todo homem é sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus. A autoridade que existe foram instituída por ele, de modo que aquele que opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem terão sobre si a mesma condenação.
Tá entendendo como a coisa é bem séria, entendeu? Então vamos pôr agora no âmbito que nós estamos passando, né? Nós temos governadores falando não trabalhem, fiquem em casa. Mas nós temos um presidente da República, que também, por sinal temente a Deus, faz parte do nosso povo eleito agora, aceitou Jesus publicamente, se batizou publicamente, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador publicamente. Quem quer, acha o vídeo aí e procura e confirma, tá? Então, além de tudo, dele ser a autoridade maior do país, ele também tem autoridade sobre a igreja agora, porque ele também é um servo de Deus, um cumpridor da palavra. E ele falou, os idosos ficam em casa. Os que têm problema de saúde, que nem eu aqui, ó, tomo inalação, vivo de inalação, inclusive tenho até 2 máquinas, né? Porque se uma quebrar, eu já pego a outra, eu não posso ficar sem. Eu fico em casa. É uma obediência à autoridade, né? Agora, quem é bom de saúde, pode trabalhar, né? A gente temos que obedecer às nossas autoridades. E no caso do âmbito do Brasil, o presidente é a autoridade maior. Então, se ele mandou, temos que voltar a trabalhar os que podem voltar. Ele pôs aspas, tá? A reportagem, o governador não está colocando essa aspas. Estão falando que ele mandou todos voltar a trabalhar. Mentira. E mentira provém do diabo. Aquele que mente já é filho do diabo. A Bíblia me garante isso aí, nós vamos ver isso outra oportunidade. Então, Deus, ele está com o nosso presidente. E o nosso presidente está mandando nós voltar a trabalhar e ele é a autoridade maior no país, você entendeu? Espero que você, irmão, irmã, tenha compreendido isso, né? E eu queria mandar um recado para o nosso presidente também, né? Que eu estava lendo Daniel 1:8, quando eles chegam lá, né, no rei da Babilônia, e eles não se misturam, eles não se rendem às delícias da Babilônia, às regalias da Babilônia, eles ficam na posição dele. Presidente, fica na tua posição. Deus é contigo. Deus é contigo, o povo de Deus também. Tá bom? Tem uns aí que perto da eleição vai se bandear, vai pôr outros lá no púlpito, entendeu? Mas esses que colocar não é púlpito, é palanque, tá bom? É palanque político, mesmo que seja dentro da igreja. Eu falo com toda tranquilidade no coração. Mas o senhor fica na posição, tá bom, presidente? São 15 meses sem corrupção, são um ministério totalmente sem conchavos políticos, tá bom? Fica na sua posição. O senhor, a dona primeira dama, a dona Michele, dobrem o joelho, orem a Deus. Porque tudo aqui estava contra Daniel, tudo. Mas lá na frente, quando jogaram ele na fornalha ardente, o anjo do Senhor entrou junto com eles. Quero falar uma coisa para o senhor, presidente. Quando aí ficar quente mesmo, mas fervendo, que estiver queimando o senhor, queimando os seus ministros, Deus vai entrar na posição de defesa do senhor, tá? Porque o senhor é honesto, tá bom? E fica aí meu recadinho para o povo, né, de Deus sobre esse negócio de autoridade. A autoridade maior de todas é Deus. E segundo ele, é o nosso presidente que é a autoridade maior do nosso país. Então, vamos ver a Bíblia, vamos ler um pouquinho e vamos ver e fazer como na verdade da Bíblia, que nem diz o canal, tá bom? Obrigado. Vamos agora para a ministração do dia mesmo, tá bom? Para a ministração não, tá? Para a prévia do dia, que é sobre louvor, tá bom? Sobre louvor, nós vamos falar um pouquinho sobre louvor, tá bom? Como esse canal é um canal livre, eu não vou dizer nome, nem estou aqui para atacar a igreja, nem estou aqui para dizer nomes de igreja, tão menos para dizer nome de banda. O meu interesse é colocar no teu coração o verdadeiro louvor. Bom, esse é meu interesse, não é atacar ninguém. Aliás, a gente, povo de Deus, tem que se unir e não se dividir, né? A gente está vendo aí na internet um pastor degladiando contra outro, parecem até reino dividido. Coisa feia isso, não é verdade? Muito feio. Então, vamos lá. Vamos agora para a ministração, tá bom? Glória a Deus. O louvor a Deus é algo realmente muito especial, pois o louvor atrai a presença de Deus. Por isso, trata-se de uma etapa tão importante no culto quanto uma ministração. O louvor prepara o teu coração, né? Para você receber a palavra de Deus. Portanto, um verdadeiro adorador louva a Deus todo momento, seja qual for a circunstância, entendeu? Não tem aquela que, irmão, hoje eu não vou subir no púlpito não, porque aconteceu tal coisa lá na minha casa. Ô, irmão, não consegui nem saldar as dívidas, olha, eu vim para cá, só comi arroz com ovo.
Então, sabe, irmão, se eu for louvar, vai ser só da boca para fora. Parabéns, puxa vida. É melhor você não louvar mesmo, né? Porque o louvor tem que sair do púlpito em espírito e em verdade. Porque Deus busca aqueles que louvam a Ele em espírito e em verdade, né? E o salmo que nós vamos usar é o Salmo 102, versículo 2. Para você já entrar na casa do Senhor com alegria e com cânticos de louvores. Você já tem que chegar na casa de Deus, não é falando do Corinthians, não é falando do jogo do Palmeiras, né? Não, você tem que chegar na casa de Deus com cânticos e louvores. Já quando você sair da tua casa, quando você estiver tomando banho para ir para a casa do Senhor, você já vai falando, Senhor, hoje eu vou te louvar. Porque os anjos louvam ao Senhor. Nós, quando for para a glória, vai ser o tempo todo louvando ao Senhor. Então vamos praticar aqui já, né? Louvar ao Senhor. Lá você não vai louvar por dinheiro, lá você não vai louvar para receber bênção, lá você não vai louvar você só vai louvar porque Ele é digno de louvor, a Bíblia fala. Amém? Então, vamos ler o Salmo 34, versículo 1. 34, versículo 1. Bendizer ao Senhor em todo o tempo, em seu louvor estará sempre os meus lábios. Amém? Em seu louvor estará sempre nos meus lábios. Hoje não deu, amanhã não dá nada certo, não tenho nem força para louvar. Isso é conversa, tá bom? Sempre você vai louvar a Deus, sempre você tem que louvar a Deus. Por quê? Porque Ele é digno de louvor. Vamos continuar. Salmo 150 fala de quais são os instrumentos que devemos louvar a Deus. Muito bem, isso é uma parte que eu quero dar uma parada, né? Quais são os instrumentos para louvar a Deus? Bom, pode ser guitarra? Pode. Bateria? Pode. Tem problema contrabaixo? Pode. Agora, o que eu tenho certeza, é que se você for fazer um louvor para mim, eu vou querer ouvir a letra do seu louvor, eu vou querer ouvir no que você está me adorando, eu vou querer ouvir, até para mim responder o seu louvor, eu vou querer ouvir o que você está falando ao meu respeito. Está me entendendo? Então, eu acredito que o louvor, o instrumento não pode encobrir o louvor com a voz. Que o mais que Deus quer do que instrumentos é ouvir o seu louvor, é ouvir a sua adoração. Instrumento não adora a Deus, nenhum deles. O que adora a Deus somos nós, verdadeiros adoradores. Então, quando você coloca um instrumental... Eu já ouvi louvores aí que não deu para entender nada que o cara falou. E ficou um bando de gente doida, pulando, sabe? E eu estava ali quieto, porque eu queria entender o que o cantor, que aquilo para mim é cantor, me perdoa a sinceridade. Não é levita, levita é outra coisa. O que o cantor estava falando eu não conseguia entender. Então, louvem a Deus com instrumentos, com guitarra, com todo instrumento, louvam a Deus. Não tem problema. Mas só não pode cobrir o seu louvor. Tá me entendendo? A igreja tem que ouvir você falar que Deus é maravilhoso, que Deus vai operar, que Deus está naquele lugar, que hoje Ele vai derramar graça, que hoje Ele vai derramar bênção, que Ele é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. O louvor tem que louvar ao Senhor, não a você, tá me entendendo? O louvor tem que louvar ao Senhor, não defender os seus problemas pela música, tá me entendendo? Já chama louvor, louvar ao quem? Ao homem? Aos problemas do homem? Às dificuldades do homem? Ou louvar a grandeza de Deus? Louvar a grandeza de Deus, não é verdade? Então, fica aí a dica, tá? Se você concorda ou se não concorda, você comenta aí embaixo nos comentários, tá bom? E eu quero falar para vocês sobre uma coisa muito chata que nos dias de hoje acontece com os cantores de música gospel, né? Que não são levitas, né? Para mim são cantores, né? Animadores de auditório, né? Eles preparam aquele ambiente lá para depois o pastor chegar também com um monte de holofote e tal, e pumba! Então isso para mim não é louvor, você me perdoa a minha sinceridade, tá bom? E eu queria falar um pouquinho mais sobre o Salmo 34, versículo 1, né? Esse salmo fala para nós louvar e sermos um levita de verdade. E levita, naquela época, eram pessoas dignas de confiança. Levita, na época do Velho Testamento, era uma pessoa íntegras em todos os sentidos, entendeu? Então, um levita
Ele louvava a Deus mesmo estando ruim financeiramente, ele louvava a Deus mesmo estando doente. Se você está doente, você é um levita, você sabe que você teve chamado de Deus para um levita, e você está ali no hospital, e você está ali louvando ao Senhor, e você está ali cantando, você pode contagiar o doente que está do teu lado, e o outro doente que está do teu lado, sabe? Eu sei de um testemunho de uma pessoa com HIV que aceitou Jesus, e estava lá no estado terminal, e o doente do lado perguntou para ele, por que você está nessa condição e fica louvando aí? Ele falou, porque eu, o Senhor, eu já tenho a minha salvação garantida. Eu sei para onde eu vou. Tenho certeza que eu sei para onde eu vou. Agora, eu queria que você também tivesse essa certeza. E com aquelas palavras de carinho, aquelas palavras de confiança, aquelas palavras de, sabe, de ânimo, ele conseguiu que o cara do lado aceitasse Jesus. Então, o verdadeiro levita, ele louva em qualquer condições, tá bom? Doente, perdeu um ente querido, e o cara vai ficar 2, 3, 4 meses sem louvar lá no púlpito porque perdeu um ente querido. E ele não sabe que o ente querido dele, se é da igreja, se é do povo de Deus, está esperando ele na glória, né? E ele para de louvar o Senhor por causa disso. Errado. Perdeu um ente querido? Louva. Eu sei que é duro? Se é, claro, não é fácil, mas louva. Irmão, eu queria 40 para ir aí louvar. Bom, se ele cobrou 40 mil, já não vai louvar, ele vai cantar, né? Porque por 40 mil a gente pode contratar qualquer artista aí do mundo secular, né? Da música popular brasileira, da música sertaneja e por aí afora, né? Que por 40 mil a gente contrata qualquer artista. Então, para mim, ele não é levita, ele é artista, né? Um cantor normal, né? Então, o verdadeiro levita, ele tem prazer em louvar, não por causa do valor, nem por causa do dinheiro. Pode ser 40, 10, 5, ele vai, porque ele tem prazer em levar a bênção dele através do louvor. Ele tem prazer de levar a graça, ele tem prazer de apresentar o Deus que ele serve através do louvor. Ele tem prazer de exaltar o Deus dele através do louvor, tá bom? Essa é minha posição, não sei a tua, cada um tem uma, mas como nós somos povo do mesmo Deus, e a Bíblia me fala que os levitas, a Bíblia me garante que os levitas louvavam em qualquer circunstância, sem cobrar, e eram pessoas íntegras, que eram pessoas dignas, entendeu? Vou falar a verdade para você, se for para mim pagar 40, 50 mil para um cantor gospel, que é cantor gospel hoje em dia, né? Vim cantar na minha igreja, eu prefiro pegar esse dinheiro e distribuir cesta básica para viúvas e pobres, sinceramente, de coração estou falando. Que eu acho que vai ser mais bem visto diante de Deus, tá bom? Mas isso também é um jogo, entendeu? A igreja paga 40 mil para ele e cobra 50 na entrada da igreja, a igreja ganha 200 e paga 40 para esse cantor. E o pastor também fica com a borra cheia. Então, quer dizer, esse tipo de coisa tem em qualquer lugar, tem em política, tem em empresa, tem em qualquer meio secular, né? Mas quando Deus voltar, ele vai acertar tudo isso daí. Não se preocupe que isso aí vai ser tudo correto, tá bom? Então, vamos lá. Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respire, louvem ao Senhor. Entendeu? Então, vamos falar de mais um acontecido no louvor, né? Quando Paulo, lá em Atos 16, 25, preso, eles oravam, louvavam e davam glória a Deus. Quando você louva numa igreja, aquele louvor sincero, né? Conheço levita aí, conheço levita, tá? Que saiu da casa, não tinha nada. Mas nem, olha, só tinha a gasolina que estava no tanque do carro para chegar e ir na igreja e voltar. Porque se acabasse no caminho, ele ficava. E ele foi lá e louvou e contagiou a igreja. E não cobrou um tostão. Então, sabe, quando você louva de verdade, você contagia todos ao seu redor e todos ao seu redor são abençoados. Se você realmente é um levita, todos ao seu redor podem ser abençoados. E não precisa ser levita. Paulo e Silas não eram levita, mas eles estavam louvando. Eles estavam presos injustamente. Se você for lá em Atos 16, 25, 24, por aí você vai ler, né, que eles estavam em cárcere privado por pregar a palavra de Deus. Meu querido, você pode pregar, você pode louvar, você pode fazer tudo, por enquanto, né, sabe? Então, todos da cadeia foram soltos, todos. Não só eles, como todas as celas abriu. Deus abriu todas as celas. Por quê? Porque contagiou aquele povo todo.
Aquele povo todo estava começando a louvar junto com Silas, eu imagino, e junto com Paulo, porque contagia. O verdadeiro levita, ele contagia o povo, tá bom? Levita era uma pessoa de extrema honestidade, isso está em Crônicas, capítulo 9, versículo 26, não esquece, Crônicas, 1 Crônicas 9, 26, fala dos levitas, fala tudo ali. E uma das características deles era que eles eram pessoas de extrema honestidade, tá bom? Extrema honestidade, tá? Então, eu quero hoje parar por aqui e lembrar para você que o verdadeiro louvor liberta, o verdadeiro louvor cura, o verdadeiro louvor deixa você feliz, entendeu? O verdadeiro louvor não tem preço, tá bom? E tem mais sobre louvor em Números 1:50, 1 Crônicas 9:26, João 4:23, Efésios 5:18, do 18 ao 20, tem mais louvores, tá? Todos esses versículos você pode procurar na tua Bíblia e ler, tá bom? E ver que tem bastante louvores aí que liberta, louvores, tá? Não que nesses louvores hoje em dia que os gospel estão fazendo, que enobrece o homem, que é por mim, para mim, e louvor a Deus mesmo não tem nada. Lê um pouquinho dos Salmos, tá? Salmo 20, Salmo 21, Salmo 23, que era um louvor de Davi para Deus. Vê lá como ele louva a Deus, tá bom? E o vídeo está terminando, né? E eu quero agradecer a todos que estão curtindo, que estão vendo. É uma produção simples, não é uma produção de luxo, que nem você vê aqui uma cartolina escrito Verdades da Bíblia, né? Um irmão aqui humilde, que não é pastor, que não é nada, é só um admirador da palavra, vos falando, admirador da palavra, por isso que eu prego Verdades da Bíblia, porque a gente precisa começar a ver o que a Bíblia diz e parar de ir no que os outros no púlpito falam, tá bom? Outra hora vai vir também a a prévia sobre dízimos e oferta. E se você está com um problema e precisa de oração, né, que nem eu já falei nos vídeos passados, eu vou ressaltar em todos, né? A gente tem uma equipe que sobe para o monte mesmo com essa onda de coronavírus. Tem um pessoal que sobe no monte para orar, tá bom? Orar pela nação, orar pelo governo Bolsonaro, que é um governo honesto, que é um governo íntegro, e isso está incomodando muita gente. Então a gente ora por tudo e queremos incluir você também na nossa oração, se você está com dificuldade. E creia que Deus vai suprir a sua necessidade, tá bom? Não estou falando que Ele vai te deixar milionário não, isso é mentira, tá? Mas se Ele quiser, Ele pode também, que Ele deixou Salomão, deixou Davi, deixou um monte de gente milionário, tá bom? Mas a princípio eu vou orar para Ele suprir as suas necessidades, tá bom? E fica com Deus, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Amém? Glória a Deus, até mais.